Bom, e o que é a antropologia, que a gente falou lá no início? É isso aí, Explica então. aí. A antropologia forense a gente trabalha com a identificação de restos humanos. Certo. Então, o critério pra gente trabalhar com esse cadáver ou não é a presença de vísceras. Então, vamos dizer que a pessoa tá no estado avançado de decomposição, mas ainda tem vísceras presentes. Apodreceu, mas ainda tem os órgãos, Tá. né? No termo mais leigo assim. É possível ao perito do plantão, perito normal, digamos, fazer uma avaliação. Às vezes a pessoa já está esqueletizada. Às vezes ela já não tem mais nenhuma víscera. E aí é a hora da gente fazer o nosso trabalho, né? De tentar entender o que aconteceu. Identificação, por exemplo, métodos primários, né? A digital. Cadáver em putrefação, muitas vezes não vai ter a digital. Perdemos o primeiro método. A odontologia, ela, dentro do nosso país, a gente precisa entender que ela depende de um registro anterior, um antemortem. A gente tem uma grande parte da nossa população que não tem nunca esse foi registro. notícia. Da arcada dentária, né? Que O dentista- exame da Arcada arcada dentária é dentária. isso. Você Certo. tem o cadáver, ou até a pessoa viva, você vai mapear tudo que tem na boca dela, produzir um documento sobre isso e pedir à família que traga a documentação que o dentista dessa pessoa tem. Prontuário odontológico, radiografias panorâmicas, coisas escritas que permitam esse confronto. Se não houver isso, não tem identificação por arcada dentária. E aí a gente perde os métodos mais práticos e mais ágeis de identificação. A antropologia ela é tão fiel quanto isso. O DNA, eu preciso de um registro, eu preciso de alguém para comparar, e a gente estava comentando sobre isso ontem, que ele é muito legal, mas ele não compara você com você mesmo, ele compara você com um parente seu. Aham. Então, Por- eu, tentar por exemplo, se eu aproximação, perco né? 2 filhas num acidente, eu só consigo identificar pelo DNA que é minha filha. Qual delas? Eu não sei. E não adianta, pra pessoa que tá nessa situação, não adianta você pegar um resto humano e outro resto humano e falar, olha, eu não sei qual que é qual, mas tanto faz. Não é né? tanto faz. Não é tanto faz. É. E aí a antropologia, ela consegue dar indícios Precisos. que, por exemplo, pelo tamanho do osso. A gente consegue dizer o sexo, a idade, a cor da pele, a estatura, isso já dá um filtro muito grande. Então, a quantidade de gente que a gente tem esperando exames de DNA, a gente tem essas pessoas todas mapeadas, todo mundo que chegou pra gente e passou pela antropologia, tá mapeado. Essa pessoa, ela é branca, de 1,70 m, uma mulher de 60 anos, 60 a 80, sei lá, um intervalo de faixa etária. Esse aqui é isso, aquilo outro. Ah, então apareceu agora um suspeito. Eu acho que essa pessoa que desapareceu naquela época, num lugar tal, pode ser a dona fulana. Aí vai um parente falar. Isso vai vir através das delegacias, né? Muito frequentemente da DDPA, Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Ah, será que esse corpo é esse desse parente? Ah, vamos olhar as características. Se tiver tudo enquadrado e a gente não tiver nenhuma característica específica dessa pessoa que nos permita dizer que ela é aquela, aí cabe o DNA. Mas se não for assim, imagina, eu nem sei quantos corpos a gente tem guardados lá, mas são muitos. Vamos dizer que sejam 200. Imagina ter 1000 famílias para fazer análise cruzada com esse... Esse trabalho nunca vai acabar. Sim. Então tem que haver um filtro. E mais, quando a gente está nesse nosso trabalho, às vezes a pessoa tem uma característica individualizante que nos permite dizer que é ela mesma. A gente trabalhou essa semana num caso de um rapaz que desapareceu, etc, etc. E ele tinha uma lesão num arco costal e um defeito de fusão de uma vértebra. Né? E aí a família informou isso para a delegacia, que soube também pesquisar com a família. Né? O pessoal da Descoberta de Paradeiros, desaparecidos, eles também fazem essa abordagem nas famílias. Para entender o antemortem, para fazer o comparativo. E é legal isso. Por exemplo, uma prótese ortopédica, A gente com uma uma placa tomografia. ortopédica, uma prótese cirúrgica qualquer, um quadril, uma prótese de mama, tudo, marca-passo, tudo Sim. isso serve como fator de identificação com certeza absoluta. Esse último caso nosso foi bem... não era tão simples, não, porque são características radiológicas muito sensíveis. Aí como é que você faz? Você vai comparar a pessoa com esse exame? Você tem que também fazer o exame radiológico da pessoa. A gente faz no flat scan, que é aquele scanner de aeroporto, mais ou menos, mas para pessoas. Isso lá no ML. Lá no ML. Tá. Em que a gente tem a dificuldade do posicionamento da incidência da imagem. Né? Então, quem for médico e está ouvindo vai entender. Você não consegue botar a pessoa na posição que você quer, porque você não tem como entrar ali. A gente consegue rodar, puxar, levantar, diminuir, para cima, para baixo, mas não botar como a gente quer. Mas a gente consegue algumas imagens boas. O especialista, comparando, vai entender.
né? Eu recorri ao nosso superintendente para me ajudar com isso, porque ele é radiologista, me ajudou e a gente a sobreposição resolveu. de imagens do antemortem com pós-mortem é sensacional. Você posição de um parafuso ortopédico, por exemplo. Quando tem material de síntese, para mim, fica muito bom, porque aí eu entendo. É certeza, aquilo não tem como ser diferente. Aquilo é aquela pessoa e acabou. E às vezes a gente usa prontuário médico, em vários casos. Roupa das pessoas. A pessoa tem lá a placa, mas não tem a radiografia, mas não tem isso, mas não tem aquilo. A gente vai, sinaliza, aí a gente consegue o prontuário onde ela ficou internada. Às vezes tem imagem no prontuário, às vezes tem descrições muito completas, né? Então, médicos que estejam nos ouvindo, por favor, bons relatos escrevam o máximo que vocês puderem, porque tudo pode virar prova, né? E pode é muito... ajudar as pessoas. A gente ajuda as pessoas sem nem saber que está ajudando as pessoas. É verdade. E às vezes lá na frente, né? Muito lá na frente. Muito lá na frente. E essa demanda da antropologia forense aqui no estado do Rio de Janeiro, imagino que seja bastante relevante, né? Porque recentemente a gente tem visto aí, ao longo dos últimos anos, a descoberta de vários cemitérios clandestinos por conta da peculiaridade, talvez, que a gente tenha no estado, né? De tráfico, milícia, muito armado. Então, vários corpos que nem chegam à IML, na época que são vítimas de crime, e aí vão descobrir anos depois, quando descobrem um cemitério clandestino em determinada região, e aí imagino que chega aquela ossada toda. É muito importante a gente ir nos locais, porque a gente tem a técnica de escavação para tentar tirar cada pessoa em separado. Vocês fazem isso? Fazemos. Essa exumação, no caso. No caso, isso é a parte de arqueologia. Se é um cemitério clandestino, o problema é que às vezes quando avisam, né, já mexeram. Às vezes retroescavadeira, e mistura todo mundo, é um problema. Repórter, né? São várias confusões. Mas quando é uma pessoa, 2 pessoas, a gente vai ao local fazer escavação. Porque às vezes tá faltando a mandíbula que a gente vai usar para fazer uma foto e superpor com a foto da pessoa. A gente usa muita foto de rede social. Porque a gente consegue fazer as fotografias. O Marcos Paulo você conhece, sabe fazer isso muito bem. O Andrei, que trabalha comigo, que é doutorando pelo Museu Nacional da UFRJ em arqueologia. Eles me ajudam muito a fazer isso. E aí a gente faz superposição de fotos da pessoa. Só que a gente tem que fazer as fotos do crânio completo, né? Para poder pegar as fotos de rede social, dependendo dos ângulos, a gente consegue muita coisa. É um método de identificação. E a gente vai nos detalhes, né? E aí, quando a gente não tem os detalhes que nos permitam afirmar que esse é o fulano, aí a gente, pelo menos, traça o perfil biológico para ver se vai se enquadrar no que a família está procurando e fazer um DNA ou não. Né? E por aí vai. É lindo. Muito bacana essa ciência, né? É maravilhoso.